É possível nós estarmos genuinamente salvos pela graça, mas não necessariamente estarmos sendo formados por essa graça. Isso não é fracasso espiritual, isso é uma lacuna na nossa formação espiritual, no que a gente chama de discipulado. Talvez você tenha escutado os episódios anteriores e pensado, então eu não sou salvo? Mas o assunto nesse tópico específico não é a questão da salvação, se nós estamos salvos ou não. Claro, essa é uma conversa para pessoas que tiveram um encontro com Jesus, pessoas que querem avançar na sua jornada cristã, pessoas que querem responder àquele convite de Jesus que nós falamos no primeiro episódio, que é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A questão que nós temos conversado é que muitas vezes nós não nos sentimos tão aliviados ou tão leves assim, e nós estamos tentando descobrir o que pode estar acontecendo conosco, porque se por um lado nós temos descanso oferecido por Jesus e ele é real, por outro, na mesma palavra de Deus, nós temos ali em Filipenses um chamado ao desenvolvimento da nossa fé, a colocar a nossa salvação em ação. Então, não é simplesmente se nós estamos sendo salvos ou fomos salvos ou não, é se nós estamos sendo formados. Até porque a atenção a esse assunto da formação espiritual é desejo dos salvos. Quem se atenta para isso é gente que tem o Espírito. Quem não tem o Espírito não está atento para essas questões, não está ocupado ou preocupado em dedicar a sua vida ao Senhor e viver uma vida que agrada a Deus e uma vida que traduz aquilo que nós cremos em Jesus. Então, muitas vezes, e com boa intenção, esse foco que a gente coloca na salvação tem feito a gente reduzir o Evangelho apenas ao perdão de pecados. É como se nós parássemos na obra da salvação, tratando o assunto da salvação pessoal como um fim e não como o início de uma jornada sublime. Nós olhamos para o amor do Pai, que é maravilhoso, é um movimento transbordante. O texto lá em João vai dizer que Deus amou-nos de uma tal forma que deu, que transbordou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, fosse agora inserido na família de Deus, pudesse ter acesso a Deus. Aquilo que nos separava foi quebrado em Cristo Jesus. Então, temos o amor do Pai, a obra do Pai, temos a graça do Filho que nos dá acesso a esse amor, a experimentar essa relação com esse Pai, a poder chamar o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, Criador de todas as coisas, de Papai. Mas depois a obra termina no Espírito, que é a comunhão do Espírito. Então é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão, a relação com Deus e com as pessoas e com a criação que o Espírito promove para nós. E muitas vezes nós estamos parando nessa obra da salvação e não continuando o que Deus fez para nós trilharmos um caminho para que nós andássemos. Então, a Bíblia não trata da salvação como o fim do caminho. Tanto que Filipenses 2, como nós falamos, vai exortar pessoas já cristãs, ou seja, pessoas que já tiveram um encontro com Jesus e foram alcançadas por essa graça. Mas ele vai dizer para essas pessoas que elas são chamadas a desenvolver alguma coisa que elas já receberam. Portanto, receber a salvação não é o mesmo que aprender a viver a salvação. Então, eu e você tivemos um encontro com Jesus e recebemos essa dádiva. Recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E agora somos chamados a desenvolver, a viver, a aprender como é que se vive essa vida dos salvos. Agora, existe, e é por isso que nós entramos numa crise dessa questão do sou salvo e ponto, ou sou salvo e agora, né? Ou como disse o N.T. Wright no seu livro, creio e agora. Isso existe porque há uma omissão histórica na caminhada da igreja. Nós pregamos salvação, mas omitimos o discipulado. É como nós apresentamos como se Jesus estivesse dito na grande comissão: vá e faça salvos. Vá e faça convertidos. Mas não, Jesus diz para nós irmos e fazermos discípulos. Então,
Infelizmente, ao longo da história, por muitas vezes, a igreja, por um demasiado foco de alcance, não também trabalhou essa continuação do caminho, que é nós somos inseridos agora numa nova realidade para viver segundo essa nova realidade. Então, com isso, a gente acaba criando, sem perceber, cristãos que muitas vezes são sinceros, são perdoados, mas não são treinados para o reino, nas palavras do Dallas Willard, né? Então, o problema não é que a graça falhou. O problema é que nós não aprendemos a viver à luz dessa graça. Então, nós precisamos entender que a graça, como nós dissemos num vídeo anterior, quando Paulo escreve a carta para Tito, ele vai lembrar a gente disso, de que a graça nos educa a viver. Agora, qual é o receio protestante, o receio evangélico, quando nós estamos tendo essa conversa aqui de hoje? É que nós equiparamos esforço com obras ou disciplina, pensando em disciplinas espirituais, com mérito. E o alvo da graça não é isso. A graça não se opõe a esforço, mas ela se opõe a mérito. Então nós nunca podemos achar que o nosso esforço nos leva a merecer alguma coisa, ou que as disciplinas nos fazem merecer alguma coisa. Nós nunca devemos praticar disciplinas espirituais ou praticar o caminho, nas palavras do John Mark Comer, né? Como se fosse um jeito de me tornar mais aceito por Deus, ou de fazer Deus gostar mais de mim, ou de ganhar créditos com Deus, ou de fazer checks em listas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é nós nos esforçarmos para parecer cada vez mais com Jesus. Não é uma moeda de troca, é o desejo de viver uma vida coerente, de viver uma vida com significado. No fim, é o desejo de viver a vida para a qual nós fomos chamados para viver. Então, a melhor imagem, talvez, que ajuda a gente a traduzir isso, sem correr o risco dessa questão do mérito, é uma casa com filhos. Eu já citei aqui em relação aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um mais velho e uma mais nova. Quando a mais nova chegou em casa, o mais velho já estava lá. Quando o meu mais velho chegou em casa, eu e a mãe dele já estávamos lá. Já existia uma casa, já existia energia, já existia alimento, já existia cama. Tudo que ele recebeu quando ele chegou na nossa casa é dádiva. Ele não merece nada daquilo. Agora, enquanto ele tem vivido, ele tem aprendido como é que é a vida de um filho. E mais especificamente, como é que é a vida de um filho da família Cassiano. Como é que é ser filho do Rafael e da Iana. Como é que é ser uma filha do Rafael e da Iana que tem um irmão chamado Victor. Então, nós não podemos confundir essas coisas. O ambiente dado, o acesso a essa casa, o acesso ao pai, o acesso aos irmãos, o acesso à família é dádiva, é presente. Não há mérito nisso, mas nós somos chamados a aprender a viver nesse ambiente. Nós somos chamados a aprender a viver com essa graça recebida. E talvez, voltando lá no primeiro episódio, pensando naquela pessoa cansada, que muitas vezes sou eu, algumas vezes pode ser você, talvez a gente se sinta tão cansado porque nós tentamos cumprir uma grande jornada, mas sem termos sido ensinados a percorrê-la. É como aquela famosa frase, a gente entra numa maratona pensando que é uma corrida de 100 metros. Talvez o problema tenha sido que ninguém nos ensinou que agora há um caminho para trilhar. Não é simplesmente um encontro explosivo. Não é simplesmente um quentinho no coração. É bom o quentinho no coração. Talvez você tenha tido uma boa experiência num culto, ou num concerto, ou num retiro, ou até num encontro entre amigos. Mas aí você pensou que essa boa experiência já era tudo. E aí, sempre que você vai e tenta agir como Jesus, e isso acontece frequentemente na nossa vida, nós nos frustramos, nós sentimos que falhamos porque não estamos cumprindo o caminho. Nós tivemos uma boa experiência, achamos que isso é tudo e depois queremos ir diante da vida e ter as mesmas reações que Jesus e queremos expressar a mesma vida virtuosa que Jesus. E, infelizmente, isso não vai acontecer porque não é assim também que Deus fez para ser. Quando nós pensamos, então, nessa experiência e que muitas vezes nós nos sentimos falhos, isso pode fazer conosco 2 coisas. Por um lado,
nós podemos nos sentir aterrados pela culpa e extremamente frustrados. Por outro, nós podemos ficar levianos, achando que basta aquele encontro da salvação e que, afinal, essa tal vida virtuosa, essa tal vida sublime era uma coisa mesmo só para Jesus. E nós ficamos aqui aguardando até aquele dia que nós vamos ser levados aos céus. E esse dia há de chegar, e esse dia é uma coisa muito desejada. Mas eu digo para você que a graça, e ela se revela assim na palavra de Deus, não é apenas algo que nos perdoa. Ela nos dá esse acesso, mas ela também nos forma. Ela nos educa a viver. Portanto, no próximo vídeo a gente quer continuar essa conversa e finalmente falar então o que significa treinar no ritmo da graça e viver uma vida com menos culpa, sem heroísmo, sem ansiedade, mas mais parecida com Jesus.